Muito bem, de volta com o Ligado na Cidade. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da PAN, além do nosso querido, já era de casa, né? Você já vai ali, abre a geladeira, pega água gelada, serve café para os amigos. O Borgo já é de casa, né? Mas eu tenho a honra de receber aqui o deputado estadual Sargento Nery, né? E o Nery, essa semana, nos encheu de alegria e de força para seguir no trabalho, em especial você, Borgo, colocando o trecho da tua fala da sessão da última segunda na tribuna da Câmara Municipal, tratando dos leitos de Covid, do custeio desses leitos ociosos. Hoje são 56 leitos ociosos de UTI Covid, com 55 bauruenses à espera de um atendimento. Bogo, Sargento Nery aqui conosco, certamente num momento especial para você, reforçando esse teu trabalho, né, Bogo? Bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos os membros da bancada e a população que nos acompanha. É um apoio muito especial, o deputado Sargento Nery tem ajudado a nossa cidade, na outra visita que veio aqui para o HC, ajudando a abertura desse hospital e dos leitos, e dessa vez, agora até eu fui surpreendido, deputado, eu confesso, que quando eu vi minha fala na Assembleia, é um apoio para toda a cidade por essa luta que a gente vem fazendo pela desmobilização dos leitos. Acompanhei hoje de manhã, Pitoli, o caso do seu Antônio, que está com liminar, que está lá correndo um risco de morte muito grande, enquanto nós temos 56 leitos de UTIs Covid vazios e sendo pago pela União. Isso é um crime, é um homicídio que estão fazendo. Eu, com todo respeito, me desculpem, mas eu imputo essa responsabilidade ao governo do estado de São Paulo por essas mortes que estão acontecendo. Nós denunciamos e, graças a Deus, tem o deputado Sargento Nery que está nos apoiando nessa causa tão importante para o município de Bauru e região. Deputado, seja bem-vindo ao Jovem Pan. Bom tê-lo aqui. Bom, obrigado, Pitoli. Sou um fã teu. Obrigado. Poxa, que honra. A gente conhece seu trabalho. O Borgo, parabéns por estar aí defendendo a população na saúde. Eu fico feliz de ver o Legislativo Municipal trabalhando como o Borgo está trabalhando. É um grande vereador e o Legislativo Estadual tem que dar o apoio ao Legislativo Municipal e vice-versa. O Legislativo está para defender a população e é isso que nós vamos fazer sempre. Então estou à disposição aí de vocês e do município também. Deputado, queria começar falando sobre o PDO. Queria que o senhor falasse, porque o Borgo tratou conosco sobre esse assunto ontem, sobre o PDO, da importância desse trabalho dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Entretanto, é um trabalho que não tem visibilidade. Parece-me que a grande imprensa não dá o valor que o PDO merece e tem. Do que se trata, deputado? Bom, o PDO são os parlamentares em defesa do orçamento. Eu sou idealizador desse grupo para fiscalizar o executivo. Mas nós não fazemos lá um trabalho político, é um trabalho jurídico. Por isso que nós não fazemos politicagem. Tudo que anunciamos são fatos, né, documentados, seja para o Ministério Público, Procuradoria da União, ou até mesmo para o Tribunal de Contas. E isso também gerou um pedido de impeachment do Dória com matérias nossas, não matérias jornalísticas, né? Matérias nossas colhidas em campo, trabalhando com a fiscalização. Então é um grupo de deputados que nunca, mas nunca teve na Assembleia Legislativa, e arrisco dizer a você que não tem em outras assembleias e também na Câmara Federal. Já conseguimos aí reter quase 2 bilhões de reais assim, aos cofres públicos. Bom, vou contar o primeiro trabalho nosso, né? Foi na cidade grande de São Paulo, onde tinha uma fábrica de aventais com um contrato de 14 milhões. Essa empresa estava numa casa locada, a constituição dessa empresa era o valor de 20 mil reais, né, o seu capital inicial. Como que uma empresa com capital inicial de 20 mil reais, numa casa alocada, conseguiria cumprir um contrato de 14 milhões? Estranho, né? Aí fomos lá e derrubamos esse contrato. Descobrimos que seria uma empresa de fachada e esse dinheiro provavelmente iria para uma gangue de corrupção. E conseguimos reter esses 14 milhões. Contratado pelo Estado, deputado? Pelo Estado, pela Secretaria da Saúde, okay, né, na compra de aventais. Eu vou falar um caso que todo mundo viu, né, foi uma repercussão mundial. Foi quando eu levei meu grupo lá para o hospital de campanha do AMB,
né, onde o João Dória e o finado Bruno Covas disse que nós invadimos o hospital de campanha. O deputado não invade o setor público, o deputado entra e fiscaliza, né? Mas por que nós somos lá? Essa é a questão e a grande mídia não fala. O governo do estado de São Paulo fez um chamamento de 600 milhões para leitos particulares. E nós fomos lá mostrar que não precisava desse chamamento, era só colocar em funcionamento o que já tinha. Por isso que nós entramos lá e fizemos um ao vivo no Facebook, para que depois, Borgo, não falasse que era fake news. Então nós fizemos lá um ao vivo, mostramos para a população que tinha 1.400 leitos vazios, sem colchões, só a maca e sem estrutura. Então não precisaria fazer esse chamamento. Tanto que não precisaria que o Dória retirou o chamamento. Então nós já só nessa ação economizamos 600 milhões para o cofre público. Para você ver como é importante a fiscalização. Uma dúvida, o senhor vai me entender, deputado. É feito por amostragem os contratos? Porque eu lhe pergunto, em Maringá, o Conselho do Desenvolvimento Econômico de Maringá, dentro da sua estrutura, que é um trabalho espetacular ali desenvolvido, tem um observatório social. E esse observatório social pega por amostragem os contratos e licitações e no primeiro sinal de irregularidade vai no prefeito de Maringá. Ó, prefeito, tem irregularidade aqui. Ah, não tem não. Aí vai para a Câmara Municipal. Ô, Câmara, tem irregularidade aqui. A Câmara não está disposta a abrir uma CEI ou investigar? Ministério Público. E aí vai para cima. Nesse caso, porque o senhor está dizendo 2 casos aqui em especial, pontuais, um 14 milhões, outro 600 milhões e no total de 2 bilhões. Mas o Estado de São Paulo contrata e contrata muito, lembrando que tem empréstimo aprovado com cheque em branco na Assembleia. Posso imaginar o arrepio que o senhor deve ter, o desgosto, né? Lutamos muito para derrubar, mas não conseguimos. Então, e eu posso imaginar o que vem de contrato por aí. Como essa frente parlamentar de defesa do orçamento trabalha? É por amostragem, tem um foco na saúde, um foco na educação? Como funciona, deputado? Na verdade, eu fiz 3 grupos, né, dentro dessa estrutura. O primeiro grupo são os deputados que têm que ir a campo fiscalizar. Então, vai todos a campo. Tem um grupo que só fica pesquisando contratos. E o outro grupo são advogados do gabinete, esse eu comando também, né, que elabora as representações para mandar para o Tribunal de Contas e tudo mais. Nós temos aí 29 representações contra o governo do Estado. Qual que é a dificuldade? Achar documento. Qual que é a dificuldade? Achar a licitação. Mesmo sendo deputado, mesmo tendo a força do legislativo, nós temos dificuldade de fiscalizar o Estado na parte documental, na parte orçamentária. Então, os funcionários que trabalham nessa busca têm muita dificuldade em analisar os contratos, buscar nota fiscal, porque não tem essa transparência que o João Dória e o Rodrigo Garcia falam. E outra coisa que eu tenho que deixar claro aqui para todos os ouvintes, não existe um governo de um homem só, tá? E era até bom a Jovem Pan se atentar para isso, porque nós temos uma eleição ano que vem e querem deixar um herdeiro para tampar os buracos que vão deixar. Então esse governo é de João Dória e Rodrigo Garcia, não é só de João Dória, tá? Então nós precisamos deixar bem claro isso. A gente já está fazendo isso aqui. Então, parado, eu sabia, por isso que eu sou seu fã. Obrigado, tá. Então, há uma dificuldade muito grande de se achar os dados, né, para poder fazer a fiscalização. Mas, aos trancos e barrancos, o grupo está fazendo o seu papel, que é fiscalizar aí o Estado. E foi o que chamou a atenção, a fala do Borgo na última segunda-feira aqui, o senhor trazer na tribuna da Alesp, foi em função disso, é dinheiro público, são leitos custeados pela União, repassado o valor para o Estado, e agora, deputado, são 56 leitos ociosos em Bauru, e ociosos do ponto de vista de ocupação, graças a Deus. Entretanto, 55 bauruenses à espera de um leito para internação e o dinheiro caindo na conta do Estado. O que me chamou a atenção do vídeo do Borgo, primeiro a coragem, né? A coragem desse vereador solitário, ir à tribuna e fazer uma denúncia tão grave, né? Segundo, o que ele falou, que a imprensa, a grande imprensa não o ajuda, como acontece conosco lá na Assembleia Legislativa. E a terceira parte, a verdade. Tudo que o Borgo falou é a verdade, é o que eu venho batendo
na pandemia. Eu vou dar um exemplo que eu falei para o Borgo lá agora. De dezembro a fevereiro, as DRS fecharam leitos de UTI. Por que que nós tivemos a segunda onda e não tinha leitos para atender a população? Porque foi fechado de dezembro a fevereiro. E o governo nunca me contestou nessa denúncia, porque eu pego exemplo, a Santa Casa de Novo Horizonte tinha 16 leitos, a DRS mandou fechar 6. Era prevista essa segunda onda no mundo inteiro, porque é normal na pandemia você ter a segunda onda no espaço curto de tempo. E quando chegou março, abril, que teve a segunda onda, não tinha leitos para atender a população. Então tudo que o João Dória e Rodrigo Garcia vêm fazendo é criminoso. É muito ruim, é péssimo para a população. Diga-se de passagem que o estado de São Paulo, em relação de 1 milhão de pessoas por morte de Covid, é um dos maiores números, posso arriscar, do mundo, ou pelo menos da América Latina. Do mundo. E ninguém fala isso, né, na grande imprensa. Então, e por que aconteceu isso? Pelo mau trabalho que fizeram. Aliás, hoje pela manhã peguei um tweet do Dória, ele dizendo, 1 em cada 2 empregos gerados no Brasil em 2021 foram gerados em São Paulo, empregos gerados aqui. Então, 1/3 dos empregos gerados no Brasil em 2021 gerados no estado de São Paulo. Eu falei, ele sabe lidar muito bem com os números. Por que ele não conta quantos foram dizimados? E aí vem a parte comercial, né? Eu tive uma discussão muito grande, até mandei para o Borgo, na comissão de finanças. Porque a cidade de Bauru, eu até falei que os 2 deputados que me antecederam não conhecem a cidade. Eu conheço a cidade, meu pai é bauruense, nasceu na cidade de Bauru. Verdade? Meu pai é bauruense, né? Faleceu há 28 dias, mas é bauruense, né? Eu fui criado aqui e tenho primos, tenho família aqui. Bauru tem 2 tipos de renda, a parte comercial e a parte industrial. Qual que é maior? A comercial. Bauru vive do comércio, ela não tem espaço geográfico para trabalhar o agro, né? E fizeram a moção de aplausos para a prefeita. Eu não conheço ela, não defendo e nem critico ela, mas fizeram a moção de aplauso por ela ter mantido o comércio. E eu defendo qualquer prefeito que manteve o comércio aberto, né? Por quê? Porque é necessário. Aonde nós vamos escoar a mercadoria da agricultura familiar? Aonde nós vamos escoar a indústria? É no comércio. E se você pegar qualquer cidade do interior de São Paulo, nós temos 3 tipos de atividade. Ou é funcionário da prefeitura, ou é funcionário do comércio, ou é funcionário do agro. Se você mata uma atividade, você está matando na essência a população de fome. Diga-se de passagem, o que aconteceu em Araraquara. Sim. Estavam comendo gato. Aparecida. Aparecida do Norte sofreram muito, né? Então nós fizemos aí uma luta pelo comércio, principalmente o comércio noturno, que tem lá os garçons, os cantores, manobristas, cozinheiros. Esse sofreu muito, passaram fome. Isso tudo por uma inconsequência. E aí eu vou entrar num ponto que eu venho falando em todas as entrevistas. Se você pegar os números de Bauru, de contaminação, antes do feriado antecipado de 9 de julho, que ele antecipou e prolongou, eu arrisco em dizer que Bauru, se tivesse 80, 70 casos, era muito. Era legal você puxar, viu, Borgo? Puxa antes desse feriado prolongado de 9 de julho. Eu pedi aos deputados para não votarem. Por quê? Eu havia feito um estudo. A Grande São Paulo tinha 309 mil casos de infectados. A Grande São Paulo. O interior tinha 300 mil. Se você dividisse aí por 500 cidades, daria aí um torno de 70, 80, 50 para cada cidade. Então nós não estávamos em pânico no interior de São Paulo. Com o feriado prolongado 9 de julho, que ele antecipou, o que aconteceu? A população da Grande São Paulo foi para o interior e foi para a Baixada. Se você puxar os números 20 dias depois do término desse feriado, você vai se assustar. Eu dei o exemplo da cidade de Marília, que tinha 37 casos. 20 dias depois tinha mais de 200 casos.
Então ele levou uma manobra errada ou proposital, que eu acho que é proposital, porque ele viria depois com a vacina, o Salvador, ele queria infectar o maior número de pessoas para depois vir como o Salvador. Ele levou o Covid para o interior e para o litoral, né, contaminou as pessoas com uma manobra errada, avalizada por alguns deputados da Assembleia Legislativa. Isso foi o maior crime que ele fez para o estado de São Paulo. Burgo. Bom, importante lembrar, o deputado fez uma representação dessa denúncia nossa dos leitos fechados, vazios de UTI Covid, enquanto faltam leitos de UTI normal. Hoje eu vi de manhã o caso do seu Antônio, que está lá com ordem judicial, precisando, enfim, o deputado fez essa representação no Ministério Público Federal, e é importante também, Pitoli, tem acho que 27 assinaturas para a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa, tá? Faltam mais 6 assinaturas, que acho que são 33, né, deputado, que precisa. E é importante que a população, essa rádio aqui tem um grande alcance no Brasil. É importante que os eleitores, os cidadãos do estado de São Paulo, cobrem os seus deputados para que assinem essa CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só através da CPI a gente vai conseguir trazer a verdade, porque pelo que vocês estão vendo, com tanto dinheiro, dobrando a verba de publicidade, quase 9 bilhões de reais em grana ali no cheque em branco que deram. Então, quer dizer, vai ser muito difícil a imprensa cobrar essa lisura do dinheiro público. Então, Pois não, cobrem, peço aos cidadãos, cobrem dos seus deputados se eles estão assinando ou se vão assinar essa CPI. Deputado, e o que traz a Bauru hoje, deputado? Bom, primeiro trazer essa notícia ao Borgo dessa representação, né, na PGU, né, na Procuradoria Geral da União, que eu acho importante, porque é recurso federal, e lá com certeza teremos resultado. E veio falar, né, foi publicado, o Borgo mandou o noticiário, que o vice-governador, Rodrigo Garcia, prometeu 100 milhões para o HC. Eu estou aqui com a lei orçamentária, né, e tem várias hospital das clínicas aqui na minha mão, mas eu não achei esse recurso. Não tem esse recurso 100 milhões não. Eu acho que o Rodrigo Garcia fez uma boa escola com o Dória. E eu vou olhar novamente, né? Vou olhar novamente, até mando para você depois, por favor, se é ou não. Mas a priori, naquilo que eu pesquisei na lei de orçamento, não foi colocado 100 milhões prometido num evento aqui em Bauru, tá? Não veio 100 milhões na lei de orçamento. Foi anunciado, deputado. Tem capa de um jornal aqui de Bauru. Não, desculpa, mas o jornal aqui mete verbo no futuro, nunca vi isso, né? Irá, terá, nunca vi. Ó, Hospital das Clínicas, vou mostrar, ó, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né? Botucatu, Marília, São Paulo, Campinas, ó, não tem Bauru. Não tem Bauru, não. Tem Bauru. E o maior recurso que nós vimos que veio do governo do estado foi 3 milhões, né? 3 milhões. 3 milhões na lei de orçamento. Então é mais, a priori, eu não vi, a priori é mentira. Deputado, eu vou encerrar em função do horário, mas já quero convidá-lo, Borgo, para a gente marcar uma conversa via Zoom com o senhor, para o início da próxima semana, para a gente avançar nesses assuntos, inclusive com essa apuração referente aos 100 milhões, deputado, pode ser? Pode, com certeza, estou à disposição. E se for uma sexta-feira, uma segunda, eu estou na região, moro na cidade de Garça. Ah, então segunda-feira passa aqui na volta. Nós estamos à disposição. Ah, fechou. Pois não, Só dizendo, para duas situações importantes, nós vamos também no HC hoje à tarde, tá? Eu quero mostrar lá para o deputado os leitos ociosos, a ocupação, e também um pedido, acho que é o mais importante, para que o deputado nos ajude em São Paulo para agilizar a desmobilização desses leitos de UTI Covid para não Covid. Esses 55 leitos que estão lá ociosos, eles precisam ser transformados em UTI comum para desafogar essa fila que hoje nós temos aí de 55 pessoas que precisam fazer as cirurgias, que precisam ser internados em leitos de UTI, mas que não estão conseguindo porque esses leitos estão travados como UTI Covid sem necessidade. Só para encerrar, pois não, deputado, era importante o Borgo falar para a população entender os valores desses leitos, porque às vezes a população não entende. Ah, não, Covid, né? Você falou hoje essa diferença? Falei porque ligou uma senhora aqui, irmã de um paciente que está em estado gravíssimo e não consegue leito para internar. Eu falei assim, é simples, os caras preferem manter a 1.600 fechado do que trabalhando a 800. E as pessoas morrendo.
Então, ó, só para finalizar, agradeço vocês, obrigado, Eu te Borgo, agradeço. parabéns, Borgo, pelo seu trabalho, sempre terá meu apoio, parabéns à Jovem Pan, ao seu programa, por ser tão claro e direto, mas eu quero deixar uma coisa para a população de Bauru e região. Rodrigo Garcia e João Dória é João Dória e Rodrigo Garcia, são as mesmas pessoas, nós não podemos fazer distinção, e lembre-se, que esse governo foi o que mais destruiu recursos para a saúde. Tirou 12% da Santa Casa no projeto 529. Aumentou o ICMS absurdamente, até de remédio da pressão. Então nós não podemos esquecer esse maldito projeto 529, que nós obstruímos 2 meses, lutamos para derrubar e o governo ganhou por 1 voto. Esse projeto acabou com o estado de São Paulo, acabou com a saúde e acabou com as pessoas. Deputado, minha preocupação é só tem um Alckmin ali na frente com o PSD e a gente não trocar nem as moscas. Eu também estou de olho nisso, hein? A gente tem que se livrar do Rodrigo Garcia, se livrar do Dória e se livrar do Alckmin. Se não coloca no radar aí, é mais do mesmo, onde chegou a polícia, segurança pública, saúde, educação no governo PSDB ao longo dos últimos quase 30 anos, hein? Então, cuidado com as moscas. A gente já sabe que a base pode continuar a mesma e nem mudar as moscas, aí vai ficar ruim para nós. Sim, nós precisamos estar atentos à política e manobrá-la aí para que realmente a gente consiga mudar. Nós precisamos mudar esse cenário, precisamos mudar todo esse estado de coisa. Perfeito. Vamos ver se agora, Pitoli, se Deus quiser, com o apoio do deputado, esse trabalho que a gente vem fazendo, se a gente consegue rapidamente ter essa desmobilização dos leitos para atender a população de Bauru e região. Deputado, a gente vai combinar para a semana que vem. Será um prazer. Um abraço a todos. Sargento Nery conosco, Bogão, bom final de semana. Obrigado, Pitoli, obrigado a todos. Um abraço.